O que que você acha que são as plantas indispensáveis para as pessoas terem em casa? O que que você falou, ó, tem que ter isso, por isso, por isso, por isso. E por que que elas são indispensáveis? Já dá as dicas aí pra gente. Plantas para terem em casa são aquelas que você precisa. Primeiro que a planta que nasce ao nosso redor é aquela que a gente precisa já. Isso já é uma coisa que é orgânica e natural. Por exemplo, dente de leão. Ótima para resfriados, para uma série de coisas. Dá em calçada. Aonde? No sul, onde tem muita umidade, onde tem esse ar que se resfria. E essa transição de temperatura que é boa para essa planta faz também com que ela seja boa para aquelas situações que tornam a saúde daquela pessoa mais frágil. Então, as plantinhas para a gente ter em casa de base são plantinhas para os nossos problemas de base. Sempre a gente vai ter em casa, por exemplo, uma camomila, que é um chazinho calmante, né? A gente pode ter um alecrim, que é um estimulante natural. Só de você ter um alecrim e uma camomila, você já tem dois problemas que a gente resolve com muita facilidade, que é você tá nervoso e você tá sem energia. Então, só a camomila, tá? A camomila é de difícil cultivo, a gente não precisa ter as ervas apenas vivas. A camomila, você pode ter ela sequinha mesmo e tá utilizando. Então, a coisa de você ter um jardim também em casa não é somente o jardim plantado, mas é a tua comidinha, é você estar comendo germinado, é você ter os seus chazinhos, é diminuir a sua caixa de remédio e ir transformando, tá? Então aí a gente vai agregando plantas a essa rotina e dando multifuncionalidade a elas. Por exemplo, um manjericão, Ai, que todo mundo ama na sua comida fresquinho, é o melhor, nossa, antídoto para remover energias externas. Então você foi lá, teve uma troca energética que não foi bacana, seja num relacionamento, seja até na rua, banho de manjericão. olha, isso é dica de milhões, hein, Essa é a gente? dica de Porque a milhões. gente tá. São muitas. A vida faz com que a gente tenha essas relações tóxicas no trabalho, de relacionamento, de ficante, na rua. O povo tá todo maluco hoje, se brigando, enfim. E daí faz como? É banho, cabeça pra baixo, é chá. Isso. Banho. A gente não costuma tomar o banho na nossa coroa, porque a gente faz esse revestimento. A gente busca deixar a nossa coroa sempre aberta, tá? Então, geralmente, os banhos a gente vai tomar sempre do pescoço para baixo. Quando a erva é seca ou fresca, vai fazer infusão. Ferveu a água, coloca as bolhazinhas estão subindo, você coloca as ervas, tampa, tá? Deixa eu. Quando começa a pingar da tampa, tá na hora. Tá? Então, esse princípiozinho é muito legal. A água não chega a ferver completamente. Quando ela começa a soltar as bolhas de oxigênio, você coloca as ervas e E tampa. desliga. E desliga. E essa troca desse vapor, quando ela começa a suar a tampa, você tá com aquela água extremamente energizada. Coou, pode acrescentar mais água para não ficar tão quente, toma um banho morno. Também não recomendo banho frio. O ideal é que você tome teu banho morninho, que teus poros estejam abertos e você receba esse banho quentinho que ele vai aderir ao teu campo. O tempo de atuação no banho é de quase um mês até. Olha. Tá? Então a gente pensa que essa sutileza das ervas é uma coisa leve, não, é uma coisa muito poderosa. E às vezes a gente pensa que elas não têm esse poder, às vezes a gente usa sobredose também, achando que não, é uma colherinha. Uma colherinha é uma colherinha, né? Uhum, Então a gente tem que dar o espaço dessas ervas funcionarem, tá? uhum. Então o manjericão aí fica essa dica para remover fluidos energéticos de troca direta, Então já tá? sabemos aqui, ó, manjericão para limpeza de troca de energia, o alecrim, que é um revigorante, e o outro foi A camomila que é um a camomila calmante. ou calmante. E a famosa espada de São Jorge, é bom ter em casa, a Só espadinha de São vamos fazer Jorge? uma observação para o alecrim se for tomar o chazinho, que quem tem pressão alta, quem tem aí uma atividade mais alta vascular, não é recomendado. Olha. Então também não podemos esquecer que precisamos ter o mínimo conhecimento para estar ingerindo qualquer tipo de erva. Tem Uhum. várias ervas com potencial alérgico extremamente alto. Vamos falar da espada de São Jorge, né? A espada de São Jorge é uma das ervas mais poderosas que a gente tem para nos manter na famosa bolha azul. Quem que não escutou, né? Uhum. Entra na bolha azul, entra na bolha azul. Isso tem um sentido. Quando a gente estuda a quântica, a energia quântica hoje já comprovada por fotoclina, a gente sabe que a gente tem um perispírito, um duplo Uhum. etérico, e ele tem essa coloração azul. Esse cascão que a gente tem que reserva o nosso espaço energético individual.
Então, a espada de São Jorge, ela tem essa propriedade de manter a unidade do seu campo energético espiritual. A espada de São Jorge é muito tóxica, então qual é a dica aqui? Primeiro que você não precisa arrancar ela toda. Uma única espada você pode vir com uma tesoura, cortar uns 7 pedacinhos de mais ou menos 1 centímetro cada. Sempre vai lavar com detergente antes de fazer o banho, tá? Então, aquela partezinha, aquela gosminha dela é tóxica. A gente lava primeiro com detergente, tira aquela gosminha, para daí sim. A espada de São Jorge e essas plantas que são mais suculentas ou que são mais, que não tem aquela folhinha fina, a gente costuma ferver. Então, tanto os paus, como cravo, como canela, quanto essas mais encorpadas, a gente ferve. Então, a espada de São Jorge, a hora que começou as bolhazinhas, você não desliga prontamente. Você espera ela encharcar, mais ou menos uns 5 minutinhos de fervura, e aí sim você tampa. Esse é outro segredinho, Olha. tá? Eu vi que você lançou um curso, o Jardim da Alma. Me fala um pouquinho sobre o que que é, Isso. o que que ele aborda, o que que ele ensina. O Jardim da Alma nasceu na pandemia, que eu me senti num papel muito obrigada mesmo a ajudar as pessoas, porque tudo fechou. E aí, as pessoas que estão realmente com dificuldades, pessoas que estão convivendo com alcoolismo, com violência. Então, a mãe Alice ficou ativa o tempo inteiro. A gente abriu giro online, a gente fez o que deu para estar Lives. acolhendo essas pessoas. E a coisa do plantar o jardim e de trazer para dentro de casa essa nova rotina, de trazer o lado de fora para dentro, e talvez não um lado de fora social, mas a gente começou a trabalhar e as pessoas começaram a me buscar para como que é isso? Olha, de repente apareceu uma borboleta, de repente apareceu um passarinho na minha plantinha e esse passarinho me dá sinais, e aí começou essa relação. Então, o Jardim da Alma nasce quando essa pessoa encontra uma pandemia, encontra uma restrição de poder sair de dentro da própria casa, e ela vê que dentro da própria casa dela é o pior lugar do mundo. Dela vê que ela não suporta os próprios filhos, que ninguém consegue se aguentar dentro de uma casa, que ninguém consegue ficar dentro de um quadrado, então começa a renascer ali da pandemia essa vontade de criar esse jardim, que aí sim vem esse curso Jardim da Alma, que dentro de cada detalhe a gente monta uma estrutura fundamentada em 4 elementos. Então é uma sugestão que você pode, dentro de um apartamento ou dentro de um baita sítio, ter alimentos, ter remédios, ter flores, ter toda essa base que vai estar atuando. Então, eu explico passo a passo como criar esse jardim, como ir numa floricultura, como comprar, como fazer com investimento mínimo, tá? De formas super criativas. E ativando isso, você tá fazendo aquela troca, fazendo esse cuidado e trazendo essa natureza para dentro de casa. E o mais interessante é que o público desse curso começou com os vovôs, que foram trazendo seus netos, e depois que foi chegar no nosso público, que é o público do meio. Começaram os velhinhos vindo trazer isso, vindo começar, e eles já sabem sobre isso. Então, o que que eles vieram buscar, né? O que que eles vieram procurar? Uma nova forma de ver a vida, Então, né? basicamente, ali você ensina a equilibrar sua casa, seu lar, trazendo mais saúde para quem mora ali. É ensinado o poder das ervas ali também. Nós bruxas usamos muita coisa dos 4 elementos primordiais, né? Que é a terra, a água, o fogo e o ar. Então, aqui na atmosfera da nossa área de biovida, esses 4 elementos constituem essa parte orgânica propriamente dito. Isso independente lá de cima de crenças e outras coisas. Então, a gente propõe 4 canteiros. O canteiro da terra é o que nos alimenta. Então, nós vamos trabalhar com alguns alimentos de fácil cultivo, depende de onde você está, depende de qual a tua localização, para que você possa comer. As flores, todo mundo já conhece os florais de diversas naturezas que vão agir no nosso campo emocional. Então, você vai ter as flores para estar trabalhando com as suas Uhum. emoções. O fogo é a própria cura. Então, ali também trago sugestões de plantas medicinais que dentro da tua própria casa você vai ter os seus remedinhos. E no ar entram as ervas espirituais, com as sugestões de banho, com as sugestões de trazer essa esfera e essa geometria energética mais apropriada. É muito bacana o conteúdo desse curso. Eu entreguei tudo mesmo ali para que eu não gosto de guardar segredo, eu gosto de trazer tudo que eu posso mesmo para que todo mundo consiga ter essa base. Foram muitos anos da minha vida que eu me dediquei em comunidades indígenas, em muitos lugares, buscando trazer um conhecimento com várias faces, né? Porque todo Sim. mundo tem um ponto de vista.
Então eu tentei acoplar todas elas. Então não é preciso ter fé, não é preciso ter religião, não é preciso de nada disso para despertar o seu eu originário. Isso é inteligência do planeta, isso é ser inteligente, é você entender a sua natureza, Uhum. né? E é por aí o caminho do Jardim da Jardim da Alma. Alma. Se você está interessado no Jardim da Alma, a gente está aqui na descrição do vídeo. Cara, além de todos os benefícios que ter plantas, ervas, alimentos dentro de casa, sem agrotóxico, como você acompanhou ali a origem, você doou o seu amor, né, cara? Você está ali regando aquela planta. Isso dali é uma conexão, é uma troca importante, né? Nada está desconectado. Você poder ter o seu espaço ali e, além de tudo, deixar uma casa muito mais Encantada. bonita, porque fica. Não. Viva. A casa fica viva, você entra numa casa que tem plantas e que tem. Cara, é diferente a casa. Você chega, quem é mais sensível energeticamente chega e já percebe. Além de ser muito bonito, coloca umas iluminação ali, você tem uma. Pra que decoração cara, né? Se você pode ter a decoração feita por Deus, né? Das plantas, das ervas. Cara, muito legal. Então, se você ficou interessado no Jardim da Alma, tá aqui na descrição.